Muito bem, queridos. Nós vamos dar aqui uma sinopse da quarta aula da matéria de administração da igreja. E eu vou compartilhar com vocês aqui o meu PowerPoint para que a gente possa, então, dar sequência a essa aula. Aguarde só um minuto. Muito bem. Aí está o nosso PowerPoint, quarta aula de administração da igreja, né? E nós vamos tratar aqui do assunto crescimento e desenvolvimento espiritual dos membros. Por incrível que pareça, esse é um assunto ao qual nós temos que atentar como administradores da igreja, né? É um assunto importante que tem que ser trabalhado, a questão do crescimento e desenvolvimento espiritual das pessoas, de líderes e membros, né? O crescimento espiritual fortalece a fé, os relacionamentos com Deus e com os outros, capacitando os membros a viverem uma vida cristã autêntica e impactarem o mundo. Então, não é só uma questão dos crentes estarem juntos fazendo um culto numa igreja. A questão é que eles têm que crescer espiritualmente, né? Se desenvolver e então ter uma vida cristã autêntica, uma vida que faça diferença, que impacte aqueles que não são crentes, né? Então, há, há práticas chaves para promover esse crescimento e desenvolvimento espiritual. Primeiro, ensino da palavra de Deus, né? Nós precisamos dar um ensino de qualidade para os nossos membros. Então, mensagens bem preparadas, bem elaboradas, com oração, com pesquisa, com estudo, com boas aplicações, também na escola dominical, né? As lições da escola dominical devem ser preparadas, bem preparadas pelos professores, devem usar material didático, recursos para ensinar, de forma que as igrejas possam, as pessoas da igreja possam olhar para a igreja e pensar: puxa, nossa igreja ensina a Bíblia para nós. Outro fator importante para desenvolver crescimento e desenvolvimento é o discipulado e a mentoria, né? Alguém já disse que todo crente precisava ter um discipulador e um discípulo. Então, na verdade, criar uma cadeia de discipulado, né? Então, os mais velhos ensinando os mais novos na fé, né? O pastor ensinando os líderes, mentoreando os líderes, né? Isso é muito importante. Discipulado e mentoria faz as pessoas crescerem. É uma atenção especial que é dado às pessoas para que elas possam amadurecer na fé. Oração e intimidade com Deus. Devemos promover a vida de oração, né? Se você puder, crie uma lista de oração, um relógio de oração, tenha cultos de oração, tenha cultos de vigília de oração, mas principalmente procure motivar os crentes a orar todos os dias, ter a sua hora devocional diária, ou a hora silenciosa, ou o tempo a sós com Deus, TSD, né? Então não importa o nome, o importante é a oração individual com Deus todos os dias. Também ah, as pessoas devem ser motivadas, né, a ler as Escrituras, né? Então não é só oração pessoal, mas a leitura pessoal da Bíblia todos os dias. Você pode usar alguns recursos simples para promover a leitura e a oração. A oração você pode distribuir para os membros da sua igreja uma lista de oração, tá? E as pessoas então vão preencher e guardar essas listas dentro das suas Bíblias, para que quando forem ler as Bíblias em casa e orarem,
eles peguem então a lista de oração e intercedam pelas pessoas. Alguém já disse, né, que a pior tinta do mundo é melhor que a melhor memória. Então, nós esquecemos dos pedidos de oração. Ouvimos na igreja, quando chega em casa já esquecemos. Mas se você tem uma lista, pega a caneta, anota na lista. Você não vai se esquecer de orar. Uma outra coisa interessante é motivar os crentes para lerem as Escrituras, né? Fazer uma campanha anual de leitura da Bíblia. Tem esse formulário aqui, né? E aqui tem todos os livros e os capítulos dos livros. Então a pessoa lê onde quer. Ele lê 3, 4 capítulos por dia. No final do ano, ele terá fechado todo esse quadro, riscando os capítulos que leu. E a igreja, então, vai receber isso aqui de volta, aqueles que lerem, né? E vai providenciar um certificado de leitura anual da Bíblia. E no final do ano vão entregar esses certificados aos irmãos que alcançaram a meta de ler toda a Escritura durante o ano. Muito bem. Devemos estar preocupados com a comunhão e que os crentes se relacionem de modo significativo. Que a igreja não seja apenas um lugar que as pessoas chegam, fazem o culto e saem correndo, mas que haja realmente o desenvolvimento de comunhão e relacionamentos significativos. Uma coisa que ajuda muito isso é fazer culto nas casas ou até mesmo grupos de estudo bíblico nos lares. Pessoas começam a ir um na casa do outro e a amizade começa a se desenvolver, né? Pessoas devem ser também estimuladas ao serviço e ao ministério, né? O crescimento espiritual normalmente impulsiona a pessoa ao serviço e ao ministério cristão, né? Ok, vamos cuidar também do crescimento emocional e relacional. Pessoas que chegam na igreja fragilizadas emocionalmente, tiveram uma criação muito difícil, não sabem se relacionar com os outros. Qualquer coisa perdem a paciência, fazem desaforos, ofendem os irmãos. Então, nós teremos que trabalhar essa área de relacionamentos e emoções, né? E isso é muito importante que os crentes vão vencendo essas deficiências e crescendo espiritualmente. Tá bem? As celebrações devem ser usadas de uma maneira sábia para promover o crescimento espiritual. A ceia, por exemplo, né? Todo mundo deve, antes de participar, fazer o autoexame, confessar pecados, reatar relacionamentos, né? Estimula a leitura da Bíblia e o estudo, já falei, desenvolvimento de habilidades espirituais, ensinar os crentes, né, a orar, a aconselhar, a fazer uma visita, a fazer um pequeno estudo bíblico, né? Ajudar as pessoas a se desenvolver nessas áreas. Também, é lógico, avaliação e acompanhamento para que os crentes possam crescer através dessas práticas que acabamos de alistar. Uma outra coisa importante de administração são os cuidados pastorais. E dentre eles, vamos citar duas coisas aqui. Primeiro são as visitas pastorais. São essenciais no cuidado dos membros, fortalecendo laços e demonstrando amor por meio de visitas em casas, hospitais ou outras instituições. As visitas demonstram o amor e a preocupação da igreja pelos seus membros. Se uma igreja tem membros que estão doentes, estão hospitalizados, ninguém vai visitar, a igreja está passando um recado claro, que ela não se importa com seus membros. Isso é muito ruim. E quem vai mudar tudo isso é o pastor através das visitas pastorais. Quando o pastor visita alguém, ele cria uma conexão pessoal, um relacionamento. Mais do que isso, o pastor se torna um amigo das pessoas que visita, né? Quem são os seus amigos?
A resposta é simples: aqueles que você convida para ir na sua casa. Essas pessoas são seus amigos. Se o pastor for na casa do membro, o membro também for na casa do pastor, eles vão desenvolver um relacionamento de amizade. E a amizade é muito importante. O pastor não é apenas um líder espiritual, não, ele é meu amigo. Se eu tiver problemas, ele pode me ajudar. É uma pessoa em quem eu confio. As visitas oferecem apoio emocional, né? Um momento de doença, um momento de luto, né? Um momento de mudanças drásticas, separação entre um casal, um filho que está com problemas. Então, a visita se torna um momento de apoio emocional e espiritual. A visita também permite que o pastor possa orar, e a oração é um grande encorajamento espiritual. Você vai na casa da pessoa, você ora por ela, ela fica consolada, ela fica encorajada, ela fica animada, né? As visitas ajudam também a identificar necessidades. Às vezes o pastor não conhece bem as famílias, ele chega lá, né? E ele vê a situação da família, às vezes uma família muito pobre, às vezes existem pessoas doentes na casa, às vezes há desemprego, às vezes há conflitos com os filhos, e uma série de problemas. E o pastor visitando, ele vai identificar essas necessidades, tentar ajudar, né? Também o, o ministério pastoral, né? Ele, ele vai procurar, vai achar através das visitas, ele vai se individualizar, né? Uma coisa é você tratar as pessoas em grupo, outra coisa é você dar a elas uma atenção individualizada. É você ir na casa da pessoa, é você conversar com ela, etc. Muitas vezes as visitas vão acontecer em momentos de celebração. Pessoas convidam o pastor no momento de um casamento, no momento de um aniversário, né? Até um culto de ação de graças, né? Então, também as visitas vão oferecer oportunidades de celebração, comemoração com as famílias e, mais do que tudo, vão construir uma confiança inquebrável entre o pastor e as pessoas, os membros da igreja. Então, as visitas elas têm um efeito profundo no relacionamento do pastor com o rebanho. Conheci um pastor que ele tinha muita dificuldade para pregar, uma pessoa muito simples, e ele realmente tinha uma mensagem muito fraquinha, vamos dizer assim. Mas ele era um pastor visitador, e ele visitava as pessoas, né? Se um membro faltasse no culto no domingo, na segunda-feira ele estará lá na casa do irmão. E aí, meu irmão, tudo bem e tal? Você está bem? Olha, senti sua falta ontem, oramos por você e alguém vim fazer uma visita, quero fazer uma oração com o irmão. Ele tinha uma igreja com 300 pessoas, né? Mas era um pastor visitador, não era um teólogo, não era um bom orador, um pastor visitador. Pense nisso, tá? Aconselhamento pessoal, pastoral. Hoje em dia, muitos pastores têm substituindo as visitas pelo aconselhamento. Então, o pastor pensa assim, não, eu não tenho como visitar todo mundo, vai me dar muito trabalho. Quem quer falar comigo, então venha na igreja, e a gente conversa na igreja. Mas as duas coisas são importantes. A visitação é uma coisa e o aconselhamento é outra. O pastor pode marcar alguns horários específicos para atender as pessoas na igreja. Não precisa ser todos os dias, o tempo todo, a não ser que a pessoa tenha uma situação emergencial. Aí o pastor deve procurar atender. Mas se é uma coisa que não é emergencial, marcar um horário, 2 ou 3 vezes por semana, o pastor vai ter lá o seu
o seu escritório de aconselhamento pastoral, sua clínica pastoral, e vai atender ali e aconselhar as pessoas. Então, aconselhamento pastoral, individual ou em grupo, promove crescimento, fortalece a fé e oferece suporte emocional e espiritual e prático em momentos de dificuldade. Então, o aconselhamento é uma mensagem que a igreja dá para a pessoa. Olha, se você tem problemas aqui na igreja, você vai receber ajuda, né? Características importantes do aconselhamento pastoral. Abordagem holística. Às vezes não é só problema espiritual, você vai trabalhar de problemas conjugais, problemas financeiros, problemas profissionais, né? Uma série de problemas. E o aconselhamento deve abordar todos esses problemas e o pastor será usado para orientar as pessoas, né? O aconselhamento exige confidencialidade. Pastor que ouve e aconselha as pessoas não pode falar para os outros. Ele deve evitar até falar para sua esposa. Primeiro, porque a esposa do pastor não deve se preocupar com todos os problemas da igreja. Tá? Segundo, é que ela pode, sem querer, falar para os filhos ou na frente dos filhos ou para alguém e essas informações confidenciais vazarem. Isso faz um estrago muito grande. Destrói qualquer confiança que o aconselhado tinha no conselheiro, no pastor, né? E estraga todo um trabalho que vinha sendo feito. Então, confidência, não fale, fique de boca fechada, né? O aconselhamento oferece orientação espiritual, cria empatia e compaixão do pastor para com o membro da igreja. O pastor deve ter uma escuta ativa, ouvir as pessoas antes de dar as respostas, né? Há pastores que não têm paciência. Então a pessoa começa a falar, e diz, ah, não, irmão, mas é isso aqui e tal. Quer resolver o problema da pessoa em poucos minutos. E isso é uma frustração, porque a pessoa acha que o seu problema é tão grande e o pastor acha que pode resolver em 5 minutos, né? Procure refletir teologicamente com a pessoa, está quebrando um princípio bíblico, tem esse versículo que fala isso. Eu quero que você decore o versículo. Eu quero que você dê tarefas no aconselhamento, tá? Também dê recursos e encaminhamentos. Às vezes a pessoa, o conselheiro sente que a pessoa precisa tomar um medicamento. Há certas situações que o aconselhamento só não resolve. A pessoa está desequilibrada, né? Há um problema psicossomático, né? O problema psíquico atingiu o corpo e a pessoa precisa de um médico. Ele precisa talvez ir a um psiquiatra, tomar um remédio para se recompor emocionalmente, né? É problema físico até. Então, o pastor deve encaminhar essas pessoas, tá? Uma outra coisa importante no ministério pastoral, né, é assistência social. A igreja tem que cuidar disso. Quando a igreja ela tem um compromisso com a assistência social, ela vai ajudar os necessitados e servir a comunidade de forma prática. E nenhuma igreja pode esquecer isso, fugir dessa responsabilidade. Jesus, ele cuidava das pessoas de todas as maneiras. Não era só no espírito, mas também no corpo, né? E há pessoas hoje que têm muitas necessidades. A igreja deve desenvolver alguns programas de assistência social conforme as suas possibilidades. Distribuição de alimentos, prontos ou não, né? Às vezes faz um sopão, oferece às pessoas, outras vezes é cesta básica, as pessoas vão cozinhar nas suas próprias casas, né? Abrigos aos desabrigados, tem igrejas que têm casas de acolhimento para mães solteiras, para mulheres que foram violentadas ou abusadas, sofreram violência, né? Também pessoas que estão desabrigadas.
A igreja podendo deve fazer isso. Né? Assistência financeira, dentro de regras e limites, né? As pessoas não podem se tornar dependentes da igreja. Muitas vezes a assistência financeira, depois da pessoa ser ajudada, às vezes ela acaba ficando envergonhada ou achando que tem que devolver o dinheiro, mas não tem, e acaba deixando a igreja. Ou então vai buscar uma outra igreja que lhe dará, né, assistência financeira também. Então, eu sou contra dar dinheiro para as pessoas. Eu acho que devemos, né, se a pessoa está doente, vamos arrumar o remédio. A pessoa está sem luz na casa dela, vamos tentar ajudar a pagar a conta de luz para ela. Está sem água, né? Está desempregado, vamos dar uma cesta básica para ela, né? Muito bem, roupas e artigos de higiene também devem ser distribuídos. Apoio a grupos vulneráveis, né? Viúvas, órfãos, mães solteiras, sem teto, etc. Serviços de aconselhamento e orientação. Muitas vezes a pessoa não precisa só de uma cesta básica, uma roupa, ou que se dê algum remédio, mas ela precisa de orientação, né? Muita gente não sabe o que fazer. Vou dar um exemplo aqui, né? A pessoa está desempregado e não tem como pagar aluguel, né? Não adianta ele ficar ali, se ele ficar ali, a dívida dele vai crescer. Ele precisa ser orientado, talvez entregar o imóvel que ele paga aluguel, fazer um acordo, né? Tentar achar um lugar com algum familiar para se abrigar até que ele volte a trabalhar e tenha recursos para pagar um aluguel de novo. Então, às vezes, a orientação vale muito, é uma ajuda importante, tá? Participação de projetos de desenvolvimento comunitário, às vezes o próprio bairro já tem projetos, né, comunitários, e a igreja pode ser uma aliada nesses projetos. Também auxiliar, dando as pessoas dando auxílio jurídico sobre benefícios sociais. Muitas pessoas estão sofrendo problemas financeiros, de saúde, e às vezes poderiam ser atendidos por benefícios que eles até desconhecem. Então, se a igreja tem pessoas, né, que sabem sobre os auxílios que o governo pode oferecer, podem ser de grande ajuda, pode conseguir um auxílio, desemprego, um LOAS, pode conseguir uma aposentadoria por invalidez, ou até por idade. São vários benefícios que o governo oferece. E tendo alguém que conheça e saiba ir pelo computador e ajudar as pessoas a conseguir esses benefícios é uma coisa interessante. Segurança. Segurança na igreja é essencial para garantir o bem-estar e fazer com que os membros, visitantes e funcionários sintam protegidos nos cultos e eventos, né? Então, a igreja tem que pensar nisso, né? Montar uma equipe de segurança, se não for paga, pode ser voluntários, né? Tem que ter sempre alguém lá na frente, na portaria da igreja, na porta principal, né? Tem que ter alguém cuidando dos carros, do estacionamento. Deve-se haver planos de emergência no caso de incêndio, evacuação, né? Se a igreja é grande, até uma equipe de combate a incêndio, né? Segurança física, né? Também, muitas vezes acontece abusos dentro da igreja. Não são poucos os casos de abuso de crianças nas dependências da igreja. Então, nós temos que tomar cuidado. Agora, tem uma lei que a cada 6 meses a igreja, ou a instituição que cuida de crianças, tem que pedir para os adultos, aqueles que cuidam das crianças, um exame de antecedentes criminais. E se a igreja acontecer um abuso e a igreja não tiver esses exames, esses, essa igreja pode ser responsabilizada pelo abuso da criança. Então, é uma coisa muito séria e também boa, né? Porque as igrejas podem cuidar melhor das crianças. Colocar câmeras em lugares onde as crianças estão na igreja e monitorar através de câmeras, né?
A igreja deve ter uma equipe de boas-vindas, de recepção, receber a todos bem na igreja, né? Deve ter pessoas que fiquem na entrada principal e, à medida que perceberem pessoas estranhas, pessoas alcoolizadas, pessoas drogadas, procurar evitar com que entrem no templo, pois atrapalharia o culto, né? Muito bem. Precisamos treinar essas pessoas que vão liderar a segurança, né? E que as pessoas possam fazer o trabalho da maneira correta. Cuidar da proteção infantil, né? Comunicação de emergência, talvez ter uma campainha, talvez ter um alto-falante que oriente as pessoas em situação de emergência, né? E parcerias com a comunidade na questão da segurança. Mas a segurança precisa ser bem cuidada. Não espere ser roubado para depois cuidar. A igreja compra as coisas com tanta dificuldade, aparelho de som, instrumentos, né? E quando vem o computador, quando vem o ladrão, ele leva tudo numa noite só. E aí fica lá, né? Total desânimo para a igreja, para o pastor, para todos. Então, é importante que nós possamos tomar as providências antes que as coisas aconteçam. Uma coisa importante é um alarme para a igreja, um alarme com monitoramento ou descagem automática, né? Se o ladrão entrar ou tentar entrar, alguém vai ser acionado e ele não vai conseguir roubar a igreja. Gestão de instalações e recursos materiais. Uma outra coisa a gerir são as instalações da igreja, né? E também os recursos materiais de que ela dispõe. São coisas materiais, mas precisam de cuidados. Então, no caso do prédio, manutenção preventiva, né? Precisamos avaliar se o sistema elétrico está funcionando bem, se o sistema hidráulico, se há vazamentos, se o depósito de água é suficiente para atender a igreja, os banheiros, etc. Limpeza e higiene é fundamental. A igreja tem que ser um lugar limpo. 3 lugares super limpos: banheiros, cozinha e berçário. As mulheres, em especial, são muito sensíveis a esses itens, limpeza e higiene. Então, se uma mulher entrar no banheiro sujo ou levar o filho para trocar num berçário sujo, que tem insetos, que tem os lençóis sujos, essa mulher talvez nem queira mais voltar na igreja. Então, precisamos manter a limpeza e higiene com rigor dentro da igreja, né? Precisamos gerenciar o espaço. Às vezes, temos grupos grandes em espaços pequenos e grupos pequenos em espaços grandes. Então, precisa gerenciar esse espaço, colocar grupos maiores em espaços maiores e grupos menores em espaços menores, tá? Segurança das instalações, né? Então, as instalações são seguras. Nós temos portas e janelas, sistema de alarme, câmera, a segurança do prédio em si. Temos que gerenciar equipamentos, né? Às vezes a igreja tem lá instrumentos musicais, ela tem computador, tem aparelhagem de som, mas todo mundo quer mexer. Está errado. Só pessoas habilitadas devem mexer nessas coisas, tá? Pessoas autorizadas. Então, músicos só que poderão mexer nos instrumentos, né? Pessoas que sabem mexer no som vão mexer no som, outro no vídeo e assim por diante, tá? Para que não haja pessoas mexendo no que sabe, quebrando, queimando equipamentos. A igreja deve pensar na sustentabilidade ambiental, né? Não cuidar bem dos seus resíduos, né? E procurar evitar desperdícios, ok? Essa área precisa de uma verba no orçamento, nas finanças da igreja, para que haja uma manutenção periódica, né? De vez em quando
as dependências da igreja precisam ser pintadas, né? E o pastor deve estar atento para o feedback dos membros de como estão as coisas, qualquer problema mais sério deve se procurar sanar o mais rápido possível, para que não piore, né? Às vezes a igreja tem uma goteira, por exemplo, e ninguém toma providência. É o dia que chove muito, inunda a igreja na hora do culto. Um transtorno, tá? Então são coisas que precisam ser cuidadas, ser resolvidas. E assim terminamos a quarta aula da matéria de administração da igreja. E esperamos que você tenha sucesso em administrar corretamente a sua igreja. Deus o abençoe grandemente.